Amém. Irmãos, antes de eu passar aqui o microfone para o pastor Alex, pedir só silêncio aí dos irmãos. Deixa eu só, que talvez depois não dê tempo, depois nós vamos ter logo na sequência aqui já o momento da ordenação. Depois do intervalo, acho que o pastor já vai ter que ir embora. E aí teremos o nosso último momento, a cereja do bolo, aleluia. Quantos querem mais do fogo do Espírito aqui, amém, irmãos? Mas eu queria dizer para os irmãos, da alegria do meu coração, vai fazer 13 anos em julho, agora, desse ano, que a gente começou a história da Igreja Videira no litoral, amém, irmãos? E eu tinha 23 anos de idade, a pastora tinha 22, a minha filha tinha 6 meses, e a gente veio para Guaratuba para começar algo naquela cidade, e eu me alegro demais em saber que em 13 anos, nós somos 5 igrejas no litoral do Paraná. Hoje somos mais de 1.000 pessoas nas células, mais de 500 crianças envolvidas nas células. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmãos? E o Senhor foi nos acrescentando pessoas. Ontem mesmo, na hora que nós fomos comer de noite, conversando ali com o pastor Francisco Vasco, Então eu nunca vou me esquecer quando o pastor Douglas chegou na igreja, a Cecília, o Valdir, todos os irmãos lá de Guaratuba, que quando eu cheguei me recepcionaram com tanto carinho. Poxa, nós temos uma história, nós estamos construindo uma história, amém, irmãos? E essa conferência para mim está sendo algo assim muito marcante, por quê? Porque é apenas o fruto daquilo que Jesus tem feito entre nós ao longo desses anos, e eu creio que ainda é só o começo. E muitas coisas vêm aconteceram, o Senhor foi nos levantando, aquilo que Deus tem feito aqui, por exemplo, na nossa igreja em Pontal do Paraná, em Matins, é algo sobrenatural. É só o começo, irmãos, é só o começo. Grandes coisas o Senhor tem para fazer ainda entre nós. Mas eu queria aproveitar em especial também dizer do privilégio que nós temos, pastor Alex, de ter o Senhor conosco aqui, O pastor Alex e eu, se a gente sentar, irmãos, a gente tem bastante história para contar, muita mesmo, algumas de chorar, outras de rir também. A gente viveu muita coisa junto, e eu tenho a alegria de continuar vivendo muita coisa junto. Eu tenho comigo que até Jesus voltar a gente vai estar junto, porque o Senhor tem nos entrelaçado, com laços de amor, E hoje o pastor Alex, eu tenho o privilégio de poder ter o pastor Alex hoje como a minha cobertura espiritual, minha liderança. Ele é o nosso supervisor do estado do Paraná. Portanto, todos os dias quando você for orar, você precisa lembrar do pastor Alex, amém, irmãos? Porque nós entendemos que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o Senhor Jesus. Precisamos muito de oração e de dependência. Eu queria só dizer diante dos irmãos aqui, pastor, que nós aqui do litoral somos seus, estamos juntos. O Paraná é nosso, muita cidade para ser conquistada. E aqui do litoral muitos pastores serão gerados e serão enviados para as cidades do Paraná em nome de Jesus. Tem uma promessa para nós, amém, irmãos? Então é uma alegria para mim poder, nessa primeira conferência, estar aqui. E queria dizer isso publicamente para o senhor, que além de meu amigo, o senhor é meu pastor, e eu estou junto com você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, amém? Não vou chorar para não borrar a maquiagem. Confesso que realmente, quando o pastor Renato fala essas coisas, um filme passa na nossa cabeça, de tantas coisas que nós vivemos juntos, e a nossa cabeça também é povoada por sonhos de tantas coisas que nós viveremos ainda, em nome de Jesus. Hoje a conferência ainda cabe nesse prédio, mas quero declarar que daqui a pouco não vai caber, em nome de Jesus. A próxima já não vai caber aqui, Renato, não vai caber, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui, ano que vem nós estaremos em Curitiba, porque a pastora Luiz definiu assim, um ano vai ser uma conferência regional, no outro ano uma conferência estadual. Então no ano que vem, não marque nada, no feriado da sexta-feira santa, dia 18 e 19 de abril, nós teremos a conferência Vinha Paraná 2025, e eu quero todos vocês lá comigo, hein? Não me deixe na mão, amém?
Em nome de Jesus, será uma grande conferência, vai ser feriado, então você não tem como você não poder estar. Glória a Deus. Amados, eu quero ainda compartilhar uma última palavra com você. Confesso que eu não tinha planejado pregar essa palavra, mas porque eu preguei ela na semana passada, na nossa conferência da Vinha Regional lá em Curitiba. Mas o pastor Douglas estava lá e falou: pastor, essa palavra é o que nós queremos receber. Ele falou: mas ora. Eu falei: não, já é a resposta de Deus. E quando eu contei para minha esposa, ela falou: mas eu pensei a mesma coisa, tinha que ser aquela. Eu falei: então tá bom, amém, o Senhor já me convenceu, louvado seja Deus. Bom, eu já me apresentei, mas talvez você não me siga no Instagram ainda. Se você quiser me seguir e ser edificado lá nas redes sociais, PR Alex Martins, é só entrar lá e me seguir. Estou fazendo uma live toda quinta-feira, comecei agora, anteontem, uma live, eu estou falando sobre identidade, muito poderosa, amém? Nas próximas quintas-feiras, 11 horas da noite, eu sei que é tarde para muitas pessoas, mas se encaixou para o nosso povo lá. Então, se você quiser também ser edificado, me acompanhe toda quinta-feira, 11 horas da noite. Mas eu quero pregar para você sobre uma igreja fora da moda, uma igreja que não está na moda, uma igreja que não é a igreja que está no hype, né? Uma igreja que confronta a fé e a pregação de muitos lugares, mas é a igreja que está vivendo a vida conforme a palavra de Deus pede para nós vivermos. Abra sua Bíblia comigo, 1 João capítulo 2, versículo 14. 1 João 2, 14. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em o nome de Jesus, Pai, isso que nós acabamos de ler não é uma palavra normal, comum, é a Tua palavra. É a palavra do céu para a terra. É a palavra do Pai para os filhos. É a palavra daquele que tudo conhece, para aqueles que de tudo necessitam. E reconhecemos que tudo que precisamos vem do Senhor. Então, Pai, que ela seja pão para nossa alma, que ela seja água para saciar a nossa sede. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, como eu disse, nós vivemos uma igreja que não está na moda. Não é moda pregar o que nós pregamos. Não está na moda viver o que nós vivemos, ensinar o que nós ensinamos. Os religiosos ficam enfurecidos ao ouvir a mensagem da graça, ao falarmos aquilo que nós falamos, ao falarmos do amor de Deus, da graça do Pai. Entenda uma coisa, amados, você foi reunido nesse grupo de pessoas, não foi à toa. Foi o Senhor quem te chamou para estar aqui. O que queima no nosso coração não é só ter um ajuntamento de pessoas, não é só sermos um grupo de gente que gosta de estar junto, não. O que queima no nosso coração é uma visão muito clara, uma visão muito específica. Queremos edificar uma igreja de vencedores. Vencedor é aquele que se levantou na sua geração para cumprir o propósito de Deus. O Senhor escolheu você, não foi você que escolheu o Senhor. A palavra de Deus diz em João 15, 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor quem nos escolheu. Então, querido, o vencedor, ele possui umas marcas, e dentre todas as que existem, que nós consideramos importantes, talvez as 3 mais evidentes sejam fidelidade, santidade e perseverança. Inevitavelmente, todo vencedor vai manifestar essas 3 marcas. A fidelidade fala de você observar a palavra,
de você ser fiel ao que está escrito, de você levar a sério o que o Senhor direcionou e disse para você viver e fazer, de nós considerarmos como santa toda a palavra, mas também de vivermos de acordo com a graça e com o favor de Deus na nossa vida. A santidade fala de ser uma igreja separada, uma igreja que não se rende aos padrões do mundo. Ser santo não é ser perfeito. Santidade não tem a ver com comportamento, tem a ver com posição, tem a ver com o lugar onde você se encontra. Santidade tem a ver com filiação, com nacionalidade. Você é santo porque você se fez filho de um Deus que é santo. Você é santo porque agora você não é mais cidadão dessa terra, agora você é cidadão dos céus. E no céu só entra santo. No céu só vai entrar aqueles que são santos, santos que são separados, que foram injetados, conectados, inseridos dentro de Cristo. Então você precisa entender que as coisas nesse tempo mudam numa velocidade muito grande. Mas de todas essas características, a terceira que eu ainda não falei, talvez seja uma das mais importantes e uma das mais desafiadoras para nós, que é a perseverança. A perseverança, o poder de permanecer, porque nós vivemos numa geração que é inconstante, numa geração que é instável, que ama aquilo que é rápido, aquilo que é, imediato. As redes sociais não fazem mais, não tem mais peso, vídeos muito longos. Você percebe que uma das redes sociais mais usadas é o TikTok, que possui vídeos de segundos, que a pessoa assiste e rapidamente já muda. Ela vê, não interessa, muda para o próximo. Não gostou daquele ali, muda para o próximo. E quando prende a atenção é por 30 segundos, 1 minuto, e já muda para um outro assunto, para uma outra coisa que não tem nada a ver. Sabe, a nossa geração, ela se apega demais àquilo que é imediato. Tudo nós queremos que seja muito rápido. Você já percebeu que no trânsito nós temos dificuldade? Estava compartilhando com a minha esposa que eu preciso tratar isso no meu coração, porque eu sou muito imediatista e eu dirijo conversando com o trânsito. Eu sou desse jeito. Às vezes eu estou indo, o carro fica ali. Eu falo, meu Deus do céu, o cara está passeando. Não é possível. Agora mesmo comentei, falei, meu Deus, Aline, o abençoado aqui na frente está passeando. Ele falou, amor, nós estamos na praia, sábado, quase 4 horas da tarde. Provavelmente ele está passeando mesmo. Eu falei, é verdade. Mas a gente quer pressa, a gente está querendo que as coisas aconteçam rapidamente. Por quê? Exatamente porque essa é uma característica da nossa geração. Nós gostamos de coisas novas, novas marcas, novos modelos, novas funções, novas tendências. Tem gente que não consegue ficar com o mesmo celular por 1 ano, 2 anos, Ele tem que mudar, ele tem que atualizar. O carro, a gente enjoa rápido. Não sei você, mas é uma característica. Nós andamos com aquilo que é novo. Na hora que a gente pega um carro, a gente se impressiona. Meu Deus, coisa linda, olha esse painel, olha essa função, olha isso, olha aquilo. Mas não passa muito tempo. 1 ano, você já está achando tudo comum. No começo você não comia salgadinho dentro do carro, porque o carro tá limpinho. Depois você já acostumou, você já deixa as coisas. Não, pode ficar tranquilo, fique em paz. Ou seja, nós achamos que as coisas passam, nós percebemos que as coisas passam muito rápido. Na verdade, nós precisamos saber, irmãos, que o meio que nós vivemos tem grande poder de influência em nossa vida. A grande tendência natural de tudo aquilo que se move é parar. A grande tendência de tudo aquilo que está quente é esfriar. A grande tendência de tudo aquilo que está em movimento é cessar. E não é diferente comigo, com você. Nós precisamos de um combustível. Nós precisamos ter uma visão clara. Nós precisamos perceber que aquilo que está aceso não pode apagar. Sabe, irmãos, temos que constantemente avaliar o nosso comportamento, a maneira como nós agimos, porque a nossa vida espiritual é exatamente assim que funciona. A tendência natural é parar. Aquilo que tende a esfriar, vai esfriar. Se você não trabalhar, se você não se mover. Sabe, amado, a primeira evidência de uma decadência espiritual é a falta de movimentação. É a pessoa que já não faz mais questão de ir para a célula, é a pessoa que já não faz mais questão de ir para o culto.
É a pessoa que já não faz mais questão de participar de um mover como esse, de uma conferência poderosa como essa. É um primeiro sinal de declínio. A pessoa para de ler a Bíblia, para de estudar a palavra, para de orar. Ela já não é mais tão intensa. Antes ela sentava nas cadeiras da frente, mas agora ela faz questão de chegar depois que começa, para sentar lá atrás, e sair antes que termine, para ninguém falar com ela. É um sinal claro de declínio espiritual. O grande desafio para a nossa geração é se manter firme, é permanecer. Às vezes eu vejo na nossa igreja lá em Curitiba, alguns jovens que chegam animados na igreja, vão lá para frente, pulam, dançam, aquele agito, aquela alegria, aquela intensidade. De repente eu olho e falo, mas cadê aquele menino? Cadê aquele rapaz? Cadê aquela moça? Estava tão empolgado, tão animado. Então, pastor, acabou não ficando. Poxa, estava tão cheio da vida, tão cheio da glória, já não está mais, já saiu. O grande desafio para a nossa geração é permanecer. Nós precisamos ter um coração aquecido pelas coisas do Espírito. Nós não podemos permitir coisas que nos freiem, que nos façam parar, porque de fato o tempo, em algumas circunstâncias, ele se torna um grande inimigo. Um grande inimigo, porque é um teste, e acredita em mim, você vai ser testado em todas as áreas da sua vida pelo tempo. De verdade. Tudo. No seu trabalho, o tempo vai ser um teste para você. Na faculdade, nos seus estudos, o tempo vai ser um teste para você. Nos seus relacionamentos, no seu casamento, o tempo vai ser um teste para você. Porque acredita em mim, o fogo, o frisson, em algum momento ele vai passar, vai ter que ficar outra coisa. Vai ter que ficar a firmeza do caráter, vai ter que ficar o posicionamento da palavra, vai ter que ficar a fé. Alguma coisa tem que ficar para te manter perseverante no seu posicionamento. E isso é decisivo. Então, preste atenção. Quando você está orando por algo que há muito tempo não acontece, demora para acontecer, o que você passa a pensar? Deus não ouviu, Deus não vai fazer, isso não vai acontecer, Deus se esqueceu de mim. Se você está com algum problema que se arrasta por anos, o que às vezes passa no seu coração e na sua cabeça? Eu não sei, deve ter um pecado na minha vida. Aí você cai na justiça própria. Deus está me resistindo. Se você tem uma promessa e essa promessa não se cumpriu, muitas vezes o que vem à sua mente, será que Deus tem isso para mim mesmo? Por que não aconteceu até agora? Por que as coisas não avançaram? Por que as coisas não prosperam? Isso acontece como falamos também a respeito da volta de Jesus. Tem pessoas que vivem como se ele não fosse voltar. Eu prefiro viver todos os dias como se ele fosse voltar hoje. Hoje. Se Jesus voltasse hoje, você está cheio do fogo? Você está cheio de fé? Você está servindo com seus dons? Você tem que perceber isso. Esse é um fato importante. Jesus está voltando. Nós precisamos vigiar, porque nós não sabemos a hora. Não sabemos. Nós precisamos orar, precisamos vigiar. Se nós nos importamos em pregar o Evangelho, sabe, amados, isso é importante, porque de fato pode ser que não dê mais tempo. Sabe, com o passar do tempo nós percebemos que Jesus ainda não voltou, a igreja desde que eu converti fala sobre isso, é o tempo, é a hora, mas nunca chega. Aí nesse momento nós passamos a deixar as coisas de Deus para o segundo plano. Já não vivemos mais um relacionamento intenso. Uma vez uma pessoa fez uma pergunta para mim e me marcou muito, me fez pensar. A pergunta foi assim: pastor, se o senhor soubesse que teria apenas mais 2 anos de vida, você continuaria vivendo a vida do mesmo jeito que o senhor está vivendo? O que você faria no primeiro dia que você acordar? Se você soubesse que só faltam 2 anos, você mudaria alguma coisa no seu comportamento? Naquele contexto eu estava falando com ele sobre a volta de Jesus. E eu tentei devolver a pergunta para ele, não responder, mas não deu certo. Eu tive que responder. Eu tive que falar para ele: olha, eu tenho que admitir que se esse fosse um decreto sobre a minha vida, eu mudaria sim algumas coisas. Certamente faria mais intensamente coisas que já estava fazendo, priorizaria outras coisas a respeito das quais eu não estava
priorizando. Porque é o seguinte, amado, nós não sabemos de fato se Jesus voltará nos próximos 2 anos, mas também nós não sabemos se teremos o dia de amanhã. Hoje eu estou pregando para você, eu planejo pregar amanhã às 9 horas da manhã na videira de Curitiba, mas será que eu estarei lá? Será que eu chegarei até lá? Porque pode ser que eu não chegue. É verdade, pode ser que Jesus não volte em 2 anos, mas pode ser também que eu não dure mais muitos dias. Não sabemos o dia de amanhã. Então, irmão, eu não sei se você percebeu, mas durante a sua vida, durante a sua caminhada com Jesus, o livro mais negligenciado no ensino é o livro de Apocalipse. É o livro menos lido pelos crentes, porque tem muito crente que, como não entende, também não faz força de entender, não sabe o que significam todas as coisas que estão escritas nesse livro, então eles acabam não lendo. Falam, eu vou saber o que é esse bicho com tanto chifre, com tanta cabeça, eu não sei nem o que é isso aí, né? Essa besta que emerge do mar, esse negócio de não sei quantas estrelas, de selo, de taças, meu Deus do céu, o que significa isso? Pois é, e talvez por negligenciar a leitura desse livro, é que muitas pessoas não estão apercebidas a respeito dos últimos dias. O diabo tenta esconder o fim dele, irmão, porque está escrito lá em Apocalipse qual vai ser o fim do diabo. É por isso que ele tapa os seus olhos para aquilo que é importante. E o alvo do inimigo é impedir que você também deseje a volta de Jesus, porque Apocalipse também fala de como serão os últimos dias. Somente aqueles que amam a vinda de Jesus viverão essa vida com o coração na outra vida. E aí eu posso te dizer, aqui está o segredo da vida cristã. É nisso. Quem está com o coração cheio da vida eterna com Jesus, vai abrir a boca e só vai sair palavras de vida. Aqueles que estão com o coração cheio de fé na volta de Jesus, crendo com expectativa de que grandes coisas vão acontecer, de que a qualquer momento a promessa pode se cumprir, Ele pode vir, arrebatar a sua igreja, buscar os vencedores, buscar aqueles que estão vigiando, que estão com a lâmpada acesa e com a botija cheia de azeite. Está por vir. Quanto mais essa expectativa cresce no seu coração, mais você vive intensamente a sua vida com o Senhor, porque você vai falar daquilo que seu coração está cheio. E tem um versículo em Apocalipse que queimou no meu coração como nunca. Apocalipse 1:3. Consegue projetar, por gentileza? Olha o que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, felizes, os que leem esse livro, felizes. Não há uma outra menção tão clara na Bíblia quanto a bênção de lermos a palavra de Deus como essa aqui. São felizes aqueles que meditam nas letras desse livro. São bem-aventurados, são bem-sucedidos. Por quê? Porque trata das coisas do fim. Agora você pode perceber o quanto que o diabo quer te impedir de aprender sobre as coisas do fim. E sabe, amados, nós não podemos ignorar, não podemos apenas ler a profecia, não podemos apenas ouvi-la, mas nós precisamos também guardá-la. Guardar é proteger a mensagem, sabe? É guardar o seu coração a respeito daquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos ouvir, precisamos compreender, sabe? O tempo está se aproximando. Nós temos que manter o coração aquecido pelas palavras de Deus. Querido, todo dia eu ouço a mensagem. Todo dia eu ouço a palavra de Deus. Todo dia eu estou meditando na graça de Deus. Não tem um santo dia que eu não ouço algo da parte de Deus. Uma mensagem do pastor Aloísio, ou uma live com algum pastor que prega a nossa mensagem.
Todos os dias eu estou meditando no Evangelho. Todos os dias eu estou enchendo o meu coração com a verdade, que a cada dia me liberta, e a cada dia me enche de expectativas, e a cada dia me conduz nessa fé de que o Senhor está voltando para nos buscar. Jesus disse há 2000 anos que o tempo estava próximo. O que quer dizer nos dias de hoje? O que dizer a respeito dos dias de hoje? Estamos realmente vivendo os últimos dias. E ao estudar o livro de Apocalipse, nós percebemos e vemos que as profecias estão se cumprindo. O tempo do fim está se aproximando, então não deixe o seu coração se esfriar pelas coisas dessa terra. Na parábola das 10 virgens, as 10 virgens, a Bíblia diz que as 10 virgens dormiram. Provavelmente isso quer dizer que aponta para os crentes que morreram antes da volta de Jesus. Mas 5 dessas virgens eram prudentes, e além de ter a lâmpada acesa, a candeia acesa, elas tinham óleo na vasilha. Elas foram prudentes, mas 5 delas não foram. Elas tinham a lâmpada acesa, mas não tinham azeite sobrando. O teste para as virgens foi a demora do noivo. Esse foi o teste. Esse foi o grande teste. Numa outra parábola, Jesus diz a respeito do trabalhador fiel, que cuidará dos conservos até a volta do seu Senhor. E fala também do infiel, que pelo seu Senhor demorar a voltar, ele começou a espancar os seus conservos e a se embriagar e a se esquecer da palavra da volta. Você percebe, amado, que o tempo é um teste para mim e para você? Você percebe que o tempo da espera é um teste? Então, a palavra da perseverança é para mim e para você. Não negocie o chamado de Deus para a sua vida. Não negocie aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmã, se Deus te chamou para liderar a criança, o tempo é hoje, a hora é agora. Jovem, se o Senhor te chamou para desgastar, para investir seus dias na presença de Deus, servindo ao Senhor, não espere casamento, não espere ter filhos. A cada geração, a cada tempo da sua vida, uma nova desculpa o diabo vai colocar. Portanto, o tempo para servir ao Senhor com intensidade é hoje, a hora é agora. De fato, é uma verdade. Olha só, 2 Timóteo 4,8 diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Para quem que é a coroa? Para quem a coroa está reservada? Para aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que guardaram o coração até o fim, aqueles que tinham um desejo ardente pela volta do Senhor, que estavam com os olhos na eternidade. O livro de Apocalipse é um livro profético, e João começa escrevendo esse livro, né, que ele recebeu por revelação na ilha de Patmos, e ele então ouve a respeito de uma carta que ele precisava escrever para as 7 igrejas. E ele começa a escrever as 7 cartas para 7 igrejas. E todos os teólogos confirmam que essas igrejas, essas 7 igrejas, apontam para as igrejas, para os tempos, para as igrejas no tempo depois da volta da vinda de Jesus. Cada igreja aponta para a igreja, uma igreja específica. Por exemplo, a igreja de Éfeso fala da igreja do primeiro século, a igreja que os apóstolos vieram edificar, a igreja daqueles que viveram a vida com Deus mais próxima da vinda de Jesus. Esmirna fala da igreja perseguida, a igreja do segundo século, a igreja que teve muitos mártires, né, do terceiro século também. Pérgamo representa a igreja do quarto século, que foi quando a igreja se tornou a religião oficial do Império Romano, com a conversão do imperador Constantino. A igreja saiu das casas e foi para os grandes prédios, para os grandes templos. A igreja saiu, né, da vida simples das pessoas e passaram a viver uma vida religiosa dentro de grandes templos e grandes prédios, porque se tornou a igreja oficial do império.
Tiatira fala da igreja católica. É a igreja que surgiu, né, no 5º século e está até hoje. É a igreja da Idade Média. E foi dessa igreja que veio o protestantismo, né, no século XV, com Lutero e João Calvino. Dessa igreja, Tiatira, saiu a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa a igreja avivada do século 17 e 18. E essa igreja não passou, essa igreja permanece. E ela vai estar aqui no dia da volta, porque a igreja que o Senhor vai arrebatar é a igreja de Filadélfia. A igreja que não recebeu repreensão, recebeu só elogios. E dessa igreja avivada do século 17 e 18, surge então a última igreja. A igreja de Laodiceia, que é a igreja de hoje. É a igreja de hoje. Mas quanto a essa igreja, nós vemos que uma igreja que recebe repreensão do Senhor. A igreja vencedora é de Filadélfia, como eu falei para você. Mas com o tempo, essa igreja de Filadélfia, do século 17 e 18, foi esfriando. E dela saiu então a igreja de Laodiceia. Eu não quero ser, e eu espero que você não queira também, a igreja que esfriou. A igreja que perdeu o mover. A igreja que perdeu o tempo. Eu não quero ser o tipo de igreja que já foi quente, mas se esfriou. Porque eu e você queremos terminar como um vencedor. É isso. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas eu quero aqui então compartilhar com você rapidamente sobre a igreja de Laodiceia. Pastor, mas a igreja de vencedores não é a igreja de Filadélfia? Sim. Mas a de Laodiceia sai de dentro da igreja de Filadélfia. Ou seja, é uma tendência. A igreja fria, a igreja morna, a igreja mais ou menos sai de dentro da igreja vencedora. Portanto, é possível que dentro de uma igreja de vencedores tenham pessoas que deixaram passar, bombaram, reprovaram no teste da persistência, reprovaram no teste da permanência. Eu quero declarar, queridos, que nós aqui no litoral somos uma igreja prevalecente, uma igreja que não desiste, uma igreja que avança, uma igreja que conquista, uma igreja que não para de crescer, em nome de Jesus. Pastor, como é que eu sei? Quais são as características dessa igreja? Laodiceia, primeira repreensão que a igreja de Laodiceia recebeu. Versículo 14, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, entender, os tempos são outros. Sabe, não seja refém da opinião das pessoas. Não se preocupa com o que elas pensam a seu respeito. Você tem que se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Você é alvo do amor de Deus. Esse é um grande perigo que nós corremos hoje. Muitas vezes medimos a maneira de falar. Não podemos falar essas coisas nesse lugar. O que as pessoas vão pensar de nós? E daí o que vão pensar de nós? E daí? Hoje o prefeito estava aqui de manhã. Ele veio me cumprimentar no final do culto. Falei: prefeito, posso orar pelo senhor? Ele falou: pode. Eu coloquei a mão no peito dele e comecei a profetizar na vida dele. Nem sei se ele é crente. Ele é crente? Não sei se ele é. Não? Não? Pois é, mas vai ser. Vai ser. Porque na frente das autoridades nós temos que manter o nosso posicionamento. Nós temos que falar aquilo que o Senhor manda falar da parte de Deus. E na minha oração eu mandei o recado. Falei: essa cidade não é cidade de corrupção. Essa cidade não é uma cidade, né, de decisões que vão contra a palavra de Deus. Eu quero declarar que você vai ser um instrumento da parte de Deus para promover os princípios, os valores. E a mensagem do Evangelho vai ser pregada nessa cidade. Sabe, amados, não dá para a gente ter um comportamento negociável. Você não pode negociar. Na frente da igreja você tem um comportamento e em outros lugares você tem outro comportamento. Não, amado. Deixa eu te falar. Não combina.
Se o seu desejo é agradar os homens, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Às vezes, agradando a Deus, você agrada alguns homens, mas na maioria das vezes, no desejo de agradar a Deus, alguns homens serão desagradados. Então, fale o que tem que ser falado, não negocie a palavra. Às vezes eu fico preocupado quando eu ouço as pessoas dizendo que nós devemos pregar aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que precisa ser pregado. Misericórdia, nossa mensagem não pode mudar. Nós temos que pregar a mesma coisa que temos pregado. Precisamos continuar pregando a mensagem que transformou as nossas vidas, a mensagem da graça, o amor de Deus irrestrito, o amor que transforma, o amor que muda, o amor que abraça, o amor que atrai o pecador. A graça de Deus, o favor de Deus. Qualquer religião prega que você tem que se comportar para ser abençoado. Se você não se comportar, você vai receber o castigo, o justo castigo da parte de Deus. Nós somos a única igreja, não no sentido de sermos videira, mas a única mensagem que alcança a todos é a mensagem da graça. A mensagem da graça alcança a todos. A verdade é que a cruz, ela mexe com as nossas estruturas. A graça, ela mexe com o nosso comportamento. Então nós precisamos nos posicionar naquilo que nós cremos e viver intensamente a vida cristã. E deixar que o fogo da paixão de Jesus seja um imã que vai atrair outras pessoas ao Senhor. Que o seu estilo de vida, que a maneira de você viver, que a maneira de você falar, as suas escolhas possam fazer com que outros que estão do seu lado possam olhar para você e falar assim: eu gosto disso, né? Já te falo o que elas falam. Dias atrás, estava na fila do mercado pagando uma conta, com a roupa do dia a dia, não estava com roupa de ver Jesus que nem eu estou hoje. E aí, eu estava na fila do mercado, a mulher do caixa olhou para mim e falou assim: você é crente? É uma pergunta que é boa de responder, é gostoso, né? Quando as pessoas olham para a nossa cara e falam: você é crente? Eu falei: eu sou. Por quê? Não, você tem jeito de crente. Aí ela estava no caixa do mercado lá do bairro. Aí eu falei assim: por que você está perguntando? Ela falou: não, eu quero te fazer uma pergunta. Lá na sua igreja, vocês aceitam pedido de oração? Eu falei: na hora. Pode escrever no papel aí o seu pedido de oração. Vou levar lá e nós vamos orar. E aí ela escreveu o nome dela, o nome do marido dela. Não, quero oração pelo meu casamento. Falei: pois eu declaro que se o seu casamento tem algum problema, Deus vai trazer restauração. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar, a igreja precisa ser mais ousada, nós precisamos ter essa ousadia. E as marcas do crente têm que nos acompanhar. Uma vez que nós decidimos viver intensamente o evangelho, inevitavelmente, irmãos, pessoas vão perceber isso e algumas vão te perseguir. Vão falar mal de você. Quem é quente vai incomodar o mundo espiritual. Vai incomodar. E eu vou te falar, eu não me conformo com as ações do inferno. Eu mudei para uma casa ano passado, e aí da minha casa, eu dificilmente fico no sábado em casa, mas meus filhos já tinham falado que no sábado eu ouvi um batuque nos vizinhos lá. É um belo dia, um belo sábado, eu estava em casa estudando lá no escritório. Aí escutei uns batuques, uns trem de macumba lá e tal. Falei: meu Deus, o capeta veio instalar uma célula do lado da minha casa. Uma célula da Umbanda. Na sala de um sobrado do meu lado. Eu falei: não. Aí eu desci. Aí tem uma mureta assim, que é a mureta que separa a visão da casa da pessoa. Eu estendi a mão na mureta e falei: hoje não vai descer espírito nenhum. Em nome de Jesus. Não vai descer capeta nesse lugar hoje. Eu declaro. Essa roda, essas batucadas aí não vai ter resultado nenhum. Em nome de Jesus. E amém. E subi para estudar. E o batuque continuou. Eu falei: Deus sabe de tudo. Depois, no final do dia, tinha terminado de estudar, desci. Quando eu estava saindo, eu escutei a voz de uma mulher falando assim: viu, mas você sabe como é que é o mundo espiritual? É eles que decidem quando vem e quando não vem. Se não vem, você não pode ficar triste. Você não pode ficar mal. Hoje não aconteceu, mas pode ser que amanhã aconteça. Eu falei: nunca mais vai acontecer, em nome de Jesus.
Entendeu? Naquele dia eu orei, eu declarei, o capeta não apareceu, a roda virou só uma roda, a batucada foi só barulho, o diabo não chegou lá, e nunca mais, fechou, né? Fechou, nunca mais, olha só, tá vendo? Você pode dar um glória a Deus? A oração de um crente fechou a cela do capeta, meu Deus do céu. Mas presta atenção, você também precisa se levantar em indignação, você também precisa se posicionar, porque quando você conhece o amor de Deus, sabe, amado, quando você recebe a palavra da vida, você precisa se posicionar. E algumas pessoas vão te criticar, vão falar mal de você, mas eu não quero saber. Eu quero saber de ganhar o reino de Deus, de alcançar pessoas para o Senhor, não é? Porque se ninguém se incomoda com a sua vida cristã, se ninguém te persegue, ninguém te critica, cuidado. Pode ser que você não esteja vivendo plenamente o evangelho que o Senhor te chamou para viver. Então, quanto mais frio em relação a Deus nós somos, mais longe das pessoas, mais individualista nós somos. Quanto mais quente nós somos, mais perto das pessoas nós estaremos. Amém? A segunda característica da igreja de Laodiceia, olha o que a Bíblia diz no versículo 17: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, é o que você diz, mas você não sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Você sabe qual que é a maior frustração da vida? É não saber qual é a verdadeira riqueza que nós temos que buscar. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que tinha coisas, mas o diagnóstico que foi dado é que ela era infeliz, pobre, cega e nua. É a grande frustração, achar que nós diante de Deus somos ricos, somos abastados, que não precisamos fazer mais nada na nossa ótica, mas na visão de Deus nós somos infelizes, pobres, miseráveis, cegos e nus. Sabe o que é isso? Cegueira espiritual. E tem muitas pessoas que vivem assim. Tem gente que fala, não, eu já vivi muita coisa, já fiz muito para Deus, já respondi meu chamado, a minha parte eu já fiz, deixa para os piá novo aí agora, deixa para os jovens agora, estão chegando. Pois é, meu amado, você não percebe que isso aí é um sinal do esfriamento? Você precisa se conectar, você precisa estar junto, você precisa viver a igreja com intensidade. A igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias antes da volta de Jesus. É uma igreja que tem riqueza terrena, mas falta riqueza espiritual. Que tem olhos, mas não conseguem ter visão espiritual. É a igreja que não está vestida dos atos da justiça, das vestes. Mas então, queridos, não poderão participar das bodas do Cordeiro. E eu preciso te alertar a respeito de algo. São as obras que fazemos diante de Deus, na dependência dEle, por meio da graça, que vão nos qualificar para sermos levados por Ele no dia do arrebatamento. Outra afirmação a respeito dessa igreja, versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Para essa igreja o Senhor dá um conselho. Ele diz para comprar ouro refinado pelo fogo. Amado, o ouro aponta para a natureza de Deus na Bíblia. Tudo que fazemos para Deus tem que ter como fonte Ele mesmo. Tudo que fazemos tem que ser na força, na dependência de Deus. Tudo aquilo que produzimos para o Senhor, Ele mesmo tem que ser o iniciador. O Senhor só aceita a obra que tem como material ouro, prata e pedras preciosas. E a igreja de Laodiceia estava fazendo a obra do Senhor na força do próprio braço. É muito ruim quando alguém se levanta achando que ele pode
que ele consegue, que ele não depende mais. Pastor, como é que eu sei se eu estou assim? Quanto tempo você ora? Quanto tempo você depende de Deus? Quanto tempo você lê a palavra? Ou se você pensa que você já tem material demais, que você já tem suficiente para liberar sobre os outros. Não, amados, nós precisamos sempre depender do Senhor. E ele diz aqui também que nós precisamos de colírio para ungir os olhos. Somente pelo Espírito Santo é que podemos ver. Sem a ação do Espírito Santo, irmãos, nós não podemos ver coisa alguma. E a maior frustração de uma pessoa é tentar viver uma vida sem discernimento espiritual. Isso vai trazer muitos problemas. Você não perceber, você não orar, você não sentir, você não olhar para os sinais de Deus, você não perceber o que é que o Senhor está falando, o que o Senhor está fazendo. Então todo esse conselho é por causa do seu amor pela igreja. A Bíblia diz ali, que acabamos de ler, que ele disciplina aqueles que ama, os filhos, e ele chama a igreja para um arrependimento. Queridos, é muito sério quando Jesus, que deveria estar dentro da casa para um relacionamento mais íntimo, está do lado de fora, batendo a porta, querendo entrar. Meu amado, nós precisamos ser uma igreja avivada, a igreja que vai ser arrebatada. O Senhor te trouxe aqui para despertar o seu coração novamente para aquilo que talvez deixou de ser uma prioridade para você. Chega de contar testemunho das pessoas. O Senhor te chama para começar a contar os seus testemunhos. Você vai ser uma pessoa de orações respondidas. Um crente que tem as suas orações ouvidas pelo céu e a resposta vem ao seu encontro. Eu quero declarar que nesses dias o Senhor levanta uma igreja que é apaixonada, uma igreja que diz sim, uma igreja que responde, uma igreja que se levanta contra as trevas e que prega o evangelho verdadeiro, uma igreja que não negocia o padrão, o princípio da graça de Deus, que confronta os religiosos, que confronta o farisaísmo, mas que vive plenamente a graça e o favor de Deus. Se Jesus está do lado de fora, querendo se relacionar com alguém, nós devemos ir correndo abrir a porta para estarmos juntos com Jesus num relacionamento interno, intenso. Nós não podemos, irmãos, permitir um relacionamento distante, frio e esporádico com aquele que morreu por nós e decidiu viver eternamente conosco. Vou chamar a equipe de louvor para subir. Veja, amados, quanto de amor que o noivo libera sobre a noiva. Mesmo quando a igreja está se distanciando dele, ele continua batendo na porta. Ele continua chamando para comunhão. Ele está do lado de fora, foi deixado do lado de fora. Mas ele bate na porta porque ele quer ter comunhão, ele quer estar junto. Continua querendo viver a vida com você. É uma graça que nós não conseguimos explicar. Quero pedir para você ficar de pé. Eu quero contar uma história, uma ilustração de um filme que eu assisti um tempo atrás. Quero desafiar você a não deixar o seu coração esfriar. Não deixe que o tempo esfrie o seu coração por Jesus. Você foi chamado para viver cheio do fogo, em chamas. Eu quero declarar que é assim que você vai viver os seus dias. E não vai ser só aqui dentro desse prédio, nessa conferência. Eu quero declarar que a cada dia essa chama será alimentada dentro de você. Ele decidiu envolver você, chamar você. Ele ama cada um de nós aqui, irmãos. Ele decidiu te salvar, porque Ele quer você para sempre do lado dEle. Por isso, vá correndo para aquele que está de braços abertos, para ter você vivendo intensamente a vontade de Deus. Amém. Eu estou pregando para uma igreja que não desiste. Eu estou pregando para uma igreja que não se ajoelha, não se rende. Eu estou pregando para uma igreja que está de pé,
e em chamas. Uma igreja avivada, uma igreja que ama, que serve, que cuida do próximo, que faz o seu melhor. Volte-se para essa verdade. Como eu falei, eu assisti um filme que exemplifica bem isso que eu acabei de falar. O nome do filme é O Resgate do Soldado Ryan. Quantos aqui já assistiram esse filme? É filme antigo, eu sei. Verdade, faz tempo. Se não assistiu, assista. É um filme muito, muito jóia. Tem uma lição muito importante. A história tem uma moral parecida com o que Jesus fez na cruz por nós. O cenário do filme é na Segunda Guerra Mundial. Uma viúva tinha 4 filhos. E os 4 filhos estavam envolvidos na guerra. Estavam ali, soldados, alistados. Estavam servindo ao país lá na guerra. E ali, na Segunda Guerra Mundial, morre o primeiro filho dessa viúva, morre o segundo filho dessa viúva, e morre o terceiro filho dessa viúva. Agora só resta um filho. Só um soldado. Então, o comandante, o alto escalão do exército, descobriu isso, percebeu que aquela mulher só tinha um filho agora, não tinha mais marido, e estava no meio da guerra. Quando soube disso, para que ela não ficasse só, completamente só, sem nenhum filho, ele destacou um pelotão inteiro para resgatar o soldado Ryan do meio da batalha. Separou esse pelotão. E todo o enredo do filme, ele narra a trajetória do pelotão, saindo da base, para ir até o lugar que o soldado Ryan estava. E desse pelotão destacado, um a um, dos soldados vão morrendo. Um a um, morre outro, morre outro. E a missão era trazer de volta o soldado Ryan. De repente só sobra o comandante, só sobra o líder do pelotão. E ele então encontra o soldado, debaixo de um tiroteio terrível, de uma guerra, debaixo de tiro, de bombas. E então ali, eles estão escondidos atrás de um jipe, sentado ali encostado na roda. Aquele comandante de pelotão foi gravemente ferido, e o soldado está ali. Então aquele comandante olha para aquele soldado e diz para ele: para que você fosse encontrado e pudesse viver, todo o meu pelotão morreu. Então veja se vive uma vida que valha a pena a morte de todos nós. Viva uma vida que honre o sangue dos bravos soldados que batalharam para que você pudesse viver. É uma história real. E a história diz que Ryan realmente sobreviveu à guerra. E ele voltou para casa. E ele voltou a viver ali com a sua mãe. Anos depois ele se casou, teve filhos. E a história conta que todos os anos o soldado Ryan ia àquele cemitério onde estavam enterrados os heróis da guerra e prestava uma homenagem a cada um deles. Esse soldado Ryan, ele realizou os seus sonhos na custa do sangue de algumas pessoas. Sabe, amados, ele viveu uma vida digna, cumprindo a sua promessa. Eu gosto de falar a respeito disso. Jesus derramou seu sangue naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida. Por que viver abaixo desse padrão? Por que viver aquém daquilo que o Senhor nos chamou para viver? Para de viver um evangelho ralo. Para de viver uma vida cristã que negocia princípios, negocia valores.
nós somos chamados para ser a igreja de Filadélfia, a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que será encontrada cheia, com os olhos do Senhor, com os olhos da cruz, com os olhos do sacrifício, a igreja que vai ser arrebatada, é a igreja em que os olhos marejam, é a igreja dos olhos molhados, é a igreja do joelho no chão, é a igreja que vai em direção ao pecador, é a igreja que prega o amor de Deus e não negocia, é a igreja que entendeu a graça e honra aquilo que o Senhor fez por ela. É a igreja que não olha para o reconhecimento dos homens, mas que almeja o reconhecimento dos céus. É uma igreja que faz às escuras aquilo que será anunciado na frente de todos os crentes, de todos os santos um dia. É a igreja que decidiu chegar num lugar onde o inferno já estava, para tirar de lá aqueles que foram chamados e escolhidos para viver o propósito. É a igreja que não se conforma de ter uma célula que não multiplica. É a igreja que não se conforma de ter uma célula que não tem visitantes. É a igreja de líderes que se levantam para saquear o inferno, para encher o encontro de vidas, para pregar o evangelho da verdade, da graça, do amor de Deus, para libertar, para salvar, para curar aquele que se encontra enfermo. É a igreja que quando começa a falar do amor de Deus, os olhos brilham, o coração enche de expectativa, e você não se aguenta, você não consegue ver uma pessoa do seu lado sofrendo de enfermidade, de ansiedade, pensando em morte, e você tem o autor da vida dentro de você. Não dá para se calar diante de uma situação dessa. Ei, o Senhor levanta no litoral do Paraná uma igreja forte, uma igreja cheia da vida, uma igreja que foi alcançada pela graça de Deus e que prega esse evangelho por onde anda. Essa mensagem alcançará todas as ruas, essa mensagem entrará dentro de casas. O Senhor levanta jovens ousados, jovens que sim, vão pregar o evangelho, sim, vão assumir uma postura de santidade, sim, vão alcançar a sua geração para Cristo, porque a palavra do Senhor diz: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e venceram o inimigo. É uma igreja que tem famílias fortes, homens que não abandonam suas mulheres, homens que são fiéis a elas, homens que honram, de fato, posicionados como homens de Deus, que amam ao Senhor acima de todas as coisas, conduzem a sua família, esposa e filhos, conduzem a serem vencedores como Ele é vencedor. É uma igreja de mulheres sábias, de mulheres que amam a Jesus, de mulheres que servem ao Senhor com tudo que têm, com tudo que podem, e mulheres que entenderam o seu chamado de tocar a próxima geração, de chamar aqueles que são pequeninos, alvos do diabo, alvos do investimento do diabo, mulheres que choram por causa das crianças, evangelizam essas crianças, levam a sério o ministério. Deixa eu te falar uma coisa, lá fora, quem trabalha com criança é a tiazinha, é uma tia que fica lá distraindo crianças. Não foi para isso que o Senhor te chamou, não, minha irmã. O Senhor te chamou para pregar o evangelho, a graça de Deus para essas crianças. Essas crianças vão ganhar dos seus pais, essas crianças vão trazer os seus amigos, essas crianças vão falar do amor de Deus lá nas escolas para as professoras.
sei que é redundante falar sobre isso, mas é inevitável, é a ilustração que veio ao meu coração. Estamos aqui do lado da praia. Eu quero declarar que uma onda vai invadir as ruas. A mensagem do Evangelho da Graça vai alcançar o mais duro dos corações, o mais difícil dos homens. O amor de Deus vai tocar. O amor de Deus vai libertar. Eu consigo ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo saradas, pessoas amarguradas que não riem, vão rir como criança. Eu quero declarar no nome de Jesus que o Senhor levanta nesse litoral células fortes, células que se multiplicam, células que avançam. O Senhor vai levantar discipuladores, o Senhor levantará novos pastores. Sabe o que eu vejo? Pastor Renato, pastores do litoral. O litoral vai ser muito pequeno para o que Deus vai fazer através de vocês. Já falei isso para você, pastor Renato. Não vai ter jeito, nós vamos ter que começar a subir o morro. Vamos ter que começar a importar pastor para cima. O Paraná é muito grande. E eu tô profetizando isso porque eu sei que esse lugar é um celeiro de grandes pastores. Eu já vejo, eu já visualizo. Eu quero te convidar a fazer isso com alguém agora. Você pode se juntar aí com um grupo de 2, 3, 4 pessoas. Faz um círculo aí. Nós vamos orar uns pelos outros. Somos aqueles que fomos chamados para viver o avivamento, chamados para viver em santidade, fidelidade e perseverança, chamados para viver em chamas, ao que manter o coração queimando. Eu vou encerrar com esse versículo bíblico, Apocalipse 3, 21. Olha a promessa de Deus para você. Apocalipse 3, 21. Igrejas videira do litoral, a vocês, aos vencedores, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vocês se assentarão. Amado, você vai orar agora, mas eu não quero uma oração assim religiosa, uma oração de fogo. Então, se você puder, você vai botar a mão no coração de alguns aí, você vai impor a mão, você vai declarar: Senhor, aviva-nos. Nós queremos viver intensamente o seu propósito, o seu mover nesse lugar, em nome de Jesus. Faz um círculo aí, mesmo que bagunça um pouco as cadeiras, não tem problema. Fecha aí a rodinha e comece a orar uns pelos outros. Comece a declarar o fogo de Deus, a glória de Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Essa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh,
seremos conhecidos como a igreja mais intensa e fervorosa desse litoral do Paraná. Quando perguntarem sobre a igreja videira, eles vão falar lá, tem uns crentes muito cheios do Espírito Santo, que são radical, que são cheios do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Eu